Louvado seja o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. A 40, um texto muito conhecido. Nós temos alguns textos na Bíblia que nós temos uma predileção, não sei se vocês são assim também. Alguns textos nos invoca, por assim dizer, se eu posso usar esse termo, constantemente, vira e mexe, nós nos rendemos a ele. Esse texto de 1 Samuel, existe o texto também de Reis, quando Elias está lá com os profetas no Monte Carmelo. Existe, e o fogo, e ora para que Deus, fazendo o desafio para que Deus entrasse com a teofania, né? Um fogo caiu e ele ouve uma aparição de Deus. Como o próprio livro de Daniel vai narrar as histórias de Sadraque, Mesaque e também Abednego, nós temos a história que é narrada quando também Daniel é jogado na cova dos leões. Nós temos muitas histórias no Velho Testamento que nos atrai, se possível nós poderíamos pregar quase todo domingo, mas a igreja cansaria certamente, né? O pastor só prega nesse texto. Mas eu gosto demais, eu já devo ter pregado nesse texto algumas vezes, esse capítulo 17, narrado a história de Davi, fala sobre as derrubadas, ou a derrubada do Golias, né, o gigante Golias. Mas propriamente eu não me deterei aparentemente na história de Golias propriamente dito, mas eu me deterei nas armas que Eli, ou pelo menos Davi, usou para derrubar Golias. Que são armas. O texto é um texto grande, um texto riquíssimo, um texto que fala muito aos nossos corações. Então, apenas o verso 38 e o 40 diz assim, né, e nós vamos dar algumas pinceladas, mas são armas que nós precisamos e que ele fez uso, que Deus certamente o deu sabedoria para ele superar e vencer aquele desafio muito grande. Mas cada um de nós, nessa noite, nós temos também as nossas armas de guerra, as nossas batalhas, e é sobre isso que eu queria falar, as armas de Davi, né, que é tão importante na caminhada, foi importante na caminhada dele para fazer o que fez naquele momento ali em Israel. Capítulo 17, verso 38 diz: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na sua mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Que Deus, em sua infinita graça, nos abençoe nessa noite. Aplique essa palavra nos nossos corações. Meus irmãos, no dia 11 de janeiro de 2008, morreu o grande ser Edmund Hillary. Aí você pode perguntar, quem foi, meu Deus, Edmund Hillary? Quem é esse homem? O que ele fez? Que fez ou que levou a se destacar na história? Edmund Hillary, ele foi o primeiro homem que conquistou o pico da montanha mais alta do mundo, o pico do Everest. Ele foi o primeiro alpinista que conquistou o pico do Everest. Muitos tentaram, muitos fracassaram, e depois de Edmund Hillary, as pessoas aprenderam os caminhos, como dizem, onde as cabras malham.
Mas em 1952, depois de muitas lutas, muitas pessoas fazerem as suas tentativas, em 1952, Edmund Hillary ele tentou escalar a montanha Everest. Mas ele falhou feio, ele não obteve vitórias. E naquele instante, então, ele depois de ter enfrentado uma luta sem precedente, naquele gelo, num ar rarefeito, dificuldade para respirar, onde as temperaturas são baixíssimas, quase perdendo os dedos, quase entrando em hipotermia, enfim, ele então, juntamente com seu guia, eles desceram aquela montanha derrotados, quebrados, com os corpos quase que indo à morte. Voltou para a Inglaterra, passando um período ali de recuperação, alguns meses, e então, depois da sua possível passiva recuperação, então ele, convidado por um grupo de estudantes de uma universidade, que pediu que ele fizesse um discurso na sua formatura, membros daquela faculdade, ou estudantes. Então, Edmund Hillary vai e diz que ele chega com muita dificuldade ali, com a cadeira de roda, a pessoa empurra e coloca ele no púlpito, para então começar a fazer a sua fala. As pessoas o aplaudiram, é claro, quando ele entra, mas só que fizeram como sendo motivo de chacota, ou para humilhá-lo um pouco mais, de repente, quem sabe, fizeram ao lado daquele púlpito uma grande folder do pico do Everest, da grande montanha, aqueles alunos. Então, o público que estava, de fato, em uma escala de grandeza, estudantes, universitários, familiares, e então Edmund Hillary começa a falar, mas ele não se contém, porque todas as vezes que ele fala, diz a história, ele olha para o folder e consegue contemplar o seu fracasso. Ele começa a falar, ele vira os olhos e olha para o seu fracasso. O folder de uma fotografia do pico do Everest. Então ele se afasta do microfone e caminha para aquele folder onde tem a imagem, a fotografia do pico do Everest, e chega até a extremidade da ponta daquele púlpito, de onde aquele local o permitia ir, aquela tribuna, e então ele fecha os punhos, cerrando os punhos, aponta para a foto da montanha e diz em alta voz, de uma maneira belíssima: Monte Everest, você me bateu na primeira vez, mas eu o baterei na próxima vez, porque você alcançou tudo o que tinha que alcançar em grandeza e em altura. Eu, diferente de você, estou crescendo e vou crescer mais ainda. O aparente fracasso serviu como incentivo a continuar crescendo, jamais desistiu. A vitória, de fato, estava perto dele. E então, ele alcança, em 1958, um ano depois, 29 de maio de 1953, ele chega ao pico do Everest, o pico mais alto, conquista e grava o seu nome com letras garrafais. A história se dobra diante do homem que conquistou o Everest. Mas ele teve os seus fracassos. Ele teve as suas derrotas. Eu gostaria então de introduzir esta palavra, esse sermão com a história, para mostrar que gigantes são colocados na história do homem e da mulher para vê-los cair, para nós contemplarmos a queda deles.
Não foi para nós olharmos e acharmos que somos pigmeus, ou que somos gafanhotos, ou que nós somos imprestáveis, incompetentes e não conseguimos galgar a vitória sobre tais gigantes. Há gigantes no caminho da vida que precisam ser enfrentados e vencidos. Os gigantes de fato revelam para mim e para vocês, para nós que aqui estamos, quem são os covardes e que são os corajosos. A pandemia surge para nós como gigante, para mostrar quem são os corajosos e quem são os covardes. Há gigantes reais e há gigantes fictícios que Deus permite entrar na nossa história para nos colocar em uma situação de melhora. Ao contrário do que muita gente pensa. Gente que mata gigantes, gente que derruba as suas dificuldades, matadores, por assim dizer, de gigantes. Não começa derrubando, não começa matando os gigantes antes de chegar às dificuldades, antes de chegar às derrotas, antes de Davi chegar a Golias. Antes dele chegar a Golias, existiu um processo gradativo, paulatino na vida de Davi. E não é diferente com Márcio, não é diferente com nenhum de nós que aqui estamos nessa noite. Deus, de fato, vai usar todas as circunstâncias visíveis e invisíveis em nossa vida para preparar-nos para as realizações dos propósitos que Ele tem para nós. Não é os nossos propósitos, mas os propósitos que Ele tem para nós. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. O homem não é o centro. Deus é o centro. E nós, nesse texto de 1 Samuel, nós veremos que Davi é o modelo de Cristo. Que Davi é exatamente aquilo que nós olhamos para os evangelhos e vemos. Quem é Márcio? E onde estaria Márcio se estivesse nesse capítulo 17 de 1 Samuel? Márcio estaria junto com os exércitos de Israel, covardemente colocado naquela encosta, onde o vale estava preparado para a batalha, e durante 40 dias Golias conclamava, implorava, mande-me um homem. E onde estaria Márcio? Lá juntos. O texto em questão pula aos nossos olhos para mostrar que Davi é o tipo de Cristo que sai ao encalce dos gigantes para fazê-lo prostrar e cair por terra, para mostrar para a igreja de Cristo Jesus que ela tem líder, que ela tem quem manda nela, ela tem um centro, e o centro não é o homem, o centro é o próprio Cristo em sua grandeza, beleza e santidade. Nós olhamos para o que ensina-nos esse texto, que Davi é um modelo, um referencial para nós como um tipo de Cristo. Moisés foi um tipo de Cristo. Cada personagem bíblico do Velho Testamento é aquele que se levanta para libertar o povo no momento difícil. Isso na teologia é chamado de um tipo de Cristo. E o que podemos aprender através de suas experiências? A primeira coisa que nós precisamos, quando chegamos nesse texto de Davi, é voltarmos para o capítulo 15. O capítulo 15, versos de 1 em diante. Eu não vou ler, nós não temos muito tempo, mas o capítulo 15 de 1 Samuel vai falar a respeito da desobediência e rejeição de Saul. O texto é muito extenso, mas os irmãos creio que já sabem o conteúdo do texto, e pode ler em casa se quiserem. Mas disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor Yahvé a ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor Yahvé dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora. E vai, começa o texto, né? E começa então
a narrar o texto. E aí narra a respeito da grandeza, da grande vitória e da desobediência de Saul. O que então nós, para ganharmos tempo, ou então o que nos mostra o texto? Mostra que Deus rejeitou Saul, porque Saul abandonou os princípios de Deus. Deus abandona Saul, porque Saul abandonou os princípios, aquilo que é dado como legado para os reis de Israel, que está lá no Pentateuco. E agora, precisava levantar alguém alguém para dar seguimento no reinado daquela nação. Mas não apenas seguir o reinado, mas fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Todas as vezes que nós nos dispomos, que nós não nos dispomos a fazer a obra de Deus, presta atenção nisso. Todas as vezes que nós não dispomos a fazer a obra de Deus, Ele levanta um Davi. Todas as vezes que nós não nos dispomos a fazer a obra de Deus, como Deus quer, da forma que Ele quer, do jeito dEle, dos moldes dEle, Ele levanta um Davi. Ele levanta alguém que o coloca em nosso lugar, se for o caso. Por quê? Porque os propósitos de Deus é maior do que os nossos. Deus tem um plano arquitetado, planejado, confabulado antes da fundação do mundo, bem elaborado antes da fundação do mundo. E ele não depende de você, e ele não depende de mim. Para o culto acontecer, Deus não depende do grupo de louvor, Deus não depende do pastor, Deus não depende dos presbíteros, Deus não depende de nenhum de nós que aqui estamos sentados, porque é privilégio nosso, porque se os filhos não falarem, as pedras se levantarão para clamar. Deus cumprirá o que lhe apraz. Nós é quem temos que nos sentir os privilegiados. Nós somos os privilegiados de nessa geração sermos usados por Deus. Então, não podemos recusar cumprir os propósitos de Deus, porque senão, com certeza Deus coloca outro em nosso lugar. Independente do que nós façamos, dando-nos desculpas farrapadas, Deus vai levantar. Precisamos fazer agora. Deus rejeita Saul, porque Saul abandona os princípios em obediência à sua palavra. Davi surge. Deus levantou Davi como rei, mas como ele se tornou o rei? Vamos lá, rapidinho. O filho mais moço de qualquer família leva consigo duas distinções básicas. O filho mais novo, o caçula. Ele é mimado, primeira coisa. Segunda coisa, de alguma forma, mais aqui, mais acolá, mais. Aí você vai dizer assim, pastor, seu filho caçula, eu também. Mas o filho mais novo, geralmente, ele é mimado e ele é pouco instruído. Por que eu digo isso? Porque é comum esperar pouco dele, porque tudo é cobrado do mais velho. O mais velho é que vai ser cobrado. E esse mais novo, então, demonstra fatalmente características falhas, inferior de liderança. Ele vai demonstrar. Claro que tem as suas exceções dos outros filhos, principalmente do filho mais velho. Jamais. Por quê? Porque jamais ele olha para trás e vai dizer assim, não tem ninguém para eu liderar? E agora? Ele olha para trás, a fila está vazia. Mas o que está lá na frente, o mais velho, ele olha para trás, ele vê fulano, beltrano, ciclano e tal. Então ele delega. Ele, por natureza, com as suas exceções, ele então vai ter mais facilidade de desenvolver liderança. Então Davi é o filho mais moço. E Davi vem exatamente para quebrar esse paradigma que eu acabo de citar. Como você pode dizer também, falar, pastor, na minha casa eu sou o filho mais novo. E Deus quebrou esse paradigma também, como Deus é bom, tá vendo? Deus é bom com você. Deus derrubou esse gigante na sua vida. Mas são pesquisas que mostram que o filho mais novo tem essas dificuldades. Naquela andança de Davi, do pastoril, esse caçula sempre levava duas coisas. Primeira coisa que Davi nunca deixava para trás, a sua funda, o seu estilingue, a sua arma e também a sua pequena harpa, instrumento de ele usar parecido basicamente com
uma guitarra mais ou menos. Então o rapaz se sentia muito só. Então ele trazia essas duas ferramentas. O capítulo 17, o verso 33 a 35, diz a história que um dia, enquanto cantava a plenos pulmões, a Deus dos céus, as ovelhas estavam ali sendo seus ouvintes, as nuvens que passavam nos céus, e de repente Davi percebe a aproximação de um inimigo de verdade, palpável. Um gigantesco urso se coloca na frente, salta com rapidez, em direção a um pequeno cordeiro. O moço e o urso têm aquele trocar de olhares, parado no meio do caminho, um de lá e o outro de cá. Um encarando o outro, penso eu. Isso aqui é eu pensando, tá, irmãos? Eu pensando. O texto não diz isso, não. Enquanto instintivamente ele leva a mão ao bornal para apanhar uma pedra, o rapaz percebeu que não estava com medo. Ele não estava com medo, é um urso com garras gigantesco, com dentes ferozes. Entremente, com rapidez de um raio, as garras terríveis lançaram-se contra ele, espumando a boca de uma maneira muito feroz. Uma fúria se levanta contra ele, impelido pela força da juventude. Então ele coloca a pedra na funda e lança aquela pedra contra o urso, acertando a testa, ou acertando a cabeça, certamente, daquele urso. E ele pega o cordeiro e exclama: eu sou o seu pastor, e Deus é o meu cuidador, também sendo o meu pastor, ele não me desampara. O capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Samuel é enviado à casa de Jessé para ungir um dos filhos o filho mais moço daquele homem, e volta para Ramá. Os filhos de Jessé, o filho de Jessé menor, nunca foram à guerra. O mais jovem ainda não era apto para lutar. Recebeu, entretanto, uma promoção da casa do pai, passa agora a ser ajudante de garçom. Vai levar comida para os meninos que estão na guerra, e assim ele o faz. A sua nova tarefa, então, agora, de levar comida para os irmãos na linha de frente, e ele o fez com regularidade. O capítulo 17, então, o duelo com Golias. Golias, então, escreve, vocês sabem muito bem disso, que muita gente já falou. Golias tinha, então, 2,80 metros, quase 3 metros de altura. Só a ponta da lança, a couraça de Golias pesava 55 quilos. A ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. Imagine 7 quilos perfurando o corpo de uma pessoa. E aí o capítulo 17 nos mostra a seguinte pergunta nas entrelinhas: fugir ou enfrentar? Fugir ou enfrentar? Davi foi um homem que não confiou em si mesmo. Nunca fora um homem, mas depositou a sua confiança no Senhor Yahvé. Por isso é que ele escreve salmos belíssimos na cova, lá dentro, naquele recôndito da sua alma, nos momentos mais difíceis. Davi escrevia porque ele confiava no Senhor seu Deus. Davi, ele era um anônimo diante dos homens, mas conhecido, muito conhecido diante de Deus. Anonimato aos olhos humanos, mas famoso diante de Deus. Vamos lá então, 17:40, diz assim: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lijas do ribeiro, os pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Davi, no verso 40, descreve quais armas. Para qualquer bélico, para qualquer pessoa que estuda essa questão de guerra, vai dizer: isso aqui é totalmente fora de contexto, não tem possibilidade. Mas se nós vermos como Davi, ele vai pegar essas pedras. Por que ele pega essas coisas? Uma funda, um embornal, e pega as pedrinhas. Por quê? Porque no verso 37,
O verso 37 diz que, disse mais Davi, Yahvé me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Ele entra nessa batalha com armas insignificantes aos olhos humanos, mas com uma convicção de fé de gigante. Davi era um homem que tinha conhecimento do seu Deus. Davi tinha convicção de fé. E eu digo para você nessa noite, para mim, somente aqueles que poderão vencer. Só venceremos os gigantes quando taparmos os ouvidos à voz de pessimismo do povo. Nós somos de dar muitos ouvidos do que as pessoas pensam, acham de nós. E nós temos que trabalhar essa ideia do politicamente correto. Isso, durante esses quase 30 anos, 20 anos, se tornou uma chatice. Que nós temos que ser o politicamente correto. Você não pode falar nada de ninguém. Você não pode confrontar ninguém. Você não pode confrontar a sexualidade de ninguém. Porque você tem que respeitar. Respeitar é uma questão. Agora, de fato, meus irmãos, respeitar nós respeitamos. Nós não, de fato, nós não aceitamos. Nós respeitamos. Mas então no versículo de número 10, veja bem, o verso 10 do capítulo 17. Disse mais o filisteu, hoje afronto, olha bem, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aí vamos para o verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Mas vamos caminhar. Verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. Temiam grandemente. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar o Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. Ele dará a mulher, a filha, e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem a quem ferir este filisteu, e tirar suas afrontas de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é? Uma convicção de fé muito grande, uma boa confissão de fé, é o verso 37. Nós não podemos entrar na batalha sem convicção de fé. Pode ter metralhadora, ele podia ter um tanque, mas se Deus não quisesse dar a vitória, não daria. Mas quando Deus quer dar a vitória, é uma pedrinha, é um estilingue, se for o caso, Deus é quem sai ao encalce. Com convicção de fé, nós triunfaremos. Nós não podemos dar ouvido ao que as pessoas estão dizendo, dias maus, dias de conversas péssimas, de um pessimismo sem precedente. Nós temos que tapar os ouvidos, estão adoecendo as pessoas. O gigante Golias era um homem grande, e era um homem real, um duelista, um homem de guerra que causava medo. O rei, diz a Bíblia, e os seus exércitos, e os seus homens, temiam de medo. O verso de 11. Durante 40 dias esse cidadão faz isso, e ninguém tinha coragem de lutar contra eles. O grande problema é que nós não estamos forjando o cristão com o fogo da aprovação de fato de verdade. Nós estamos sendo forjados em um fogo de repente de fundo de quintal. O cristão ou o cristianismo dos nossos dias, ele tem se tornado cada vez mais, entre aspas, insignificante. Porque no momento do nosso Golias, quando surge, nós titubeamos. Nós deixamos a desejar, a nossa fé fraqueja, não temos mais convicção de fé. Quando Adolf Hitler se levanta na Alemanha,
debaixo de uma perseguição muito grande. A Alemanha, uma menininha, tomada pelo espírito do ateísmo e outras cositas más. Aquela menina, numa sala de aula de 8 anos de vida, questionada, depois de uma professora dar aula sobre Deus não existe. Deus não existe. E ela então, a professora então pediu para que as crianças repetissem: Deus não existe. 8 anos, a história diz. E ela foi a única que não afirmou. Pelo contrário, ela disse: Deus existe. A professora, chateada, mandou ela para casa e disse: você vai escrever 50 vezes na folha de papel: Deus não existe, Deus não existe. Ela foi para casa, chegando em casa, ela escreveu: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E entregou para a professora. A professora ficou irada, tomada por uma ira do diabo. E então ela chegou para aquela criança de 8 anos e disse: você vai escrever agora 500 vezes: Deus não existe, ou eu vou agir contra você. E você sabe o que vai acontecer. A história diz que ela ameaçou de morte. A menina então volta para casa. Escreve 500 vezes: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E fala para o seu pai. E aí o pai vai lá conversar com o diretor. Chegando na diretoria, aquela menina, juntamente com seu pai. E ela expõe. Aí o diretor disse: não, que se acalme. Não precisamos mais dar prosseguimento a essa história, porque no dia de ontem, a professora fulano de tal foi acidentada por uma moto e ela veio a óbito. O que nos ensina não é a morte da mulher, mas o centro dessa história é a convicção dessa menina de 8 anos. Onde ela, debaixo de uma perseguição da Alemanha nazista, ela correndo risco, ela diz: Deus existe, Deus existe, Deus existe. É uma convicção diante de um grande Golias, o nazismo. Como nós temos reagido diante dos Golias que nos surgem. A voz do povo é uma voz de fracasso. As pessoas comentam sobre as crises que estamos enfrentando, vivendo nesses dias. Elas estão derrotadas pela crise, estão todas tomadas pelo vírus da crise. É crise, é crise, é crise. Mas, para a altura da crise, nós precisamos mostrar o tamanho do Deus de Abraão, irmãos. Temos convicção. A igreja de Cristo, ela não pode comprar uma ideia. Nós não podemos tomarmos essas notícias péssimas notícias de jornais, seja lá de onde vem, e nós começamos a encher os nossos ouvidos. Enchemos, pois, com a palavra de Deus, com uma convicção, para que tenhamos mais convicção de fé. O ventre da crise, no ventre das crises é que nascem, de fato, os verdadeiros derrubadores, os matadores de gigante na história. Assim nos ensina. Não escute a voz do pessimista. Não dê atenção aos medrosos, os medíocres que querem ver você no mesmo patamar. Golias colocado foi, Covid foi colocado, sim. Adentrou a história humana, sim. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ser extremamente prudentes. Mas nós não podemos ser covardes. Porque eu tenho convicção. Paulo deu para nós essa convicção. Jesus Cristo também deu. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Eu não vou sair no hospital encharcado de pessoas contaminadas. É claro, eu tenho que ter prudência. Mas se bater a porta da minha casa, se bater a porta do coração da minha família, eu tenho que ter. Vou chorar e muito. Mas com convicção no Deus a quem eu sirvo. Corajosos, pois, lutai, erguendo o pendão real de Cristo Jesus. Saul e seu exército fugiu porque olharam para o tamanho do gigante. Davi venceu porque olhou para Deus. Quem olha para os gigantes se intimidam. É como os espias lá no capítulo 13 do livro de Números. São tomados pela síndrome do gafanhoto. Mas quando os nossos olhos
Se o Senhor se agradar de nós, podemos. Se o Senhor se agradar de mim, eu posso. Porque tudo depende dele, não de mim. Confissão positiva não funciona. Aí diz, muitos desses apóstolos que saem dizendo, você tem que orar, a convicção vai prender a doença. Por que não vai para os hospitais que está lá, descampanha? Que diz que tem um dom da cura. Vai para lá curar as pessoas. Não é ele, mas é ele. Não é eu, mas é ele. Porque nós temos que entender, se o Senhor Yahvé se agradar de nós, nós podemos. Então, a primeira arma que Davi entra nessa batalha, uma convicção de fé sem precedente. E a segunda, que nós vemos no texto, diz a Bíblia, verso 4, 40, um cajado. Um cajado. E esse texto é claro em relatar que Davi tomou em suas mãos um cajado. Aquele que ele usava para conduzir as ovelhas. Seu pai, venha para cá. E nós brincamos, né, com os pastores aí que tem umas ovelhas, umas vaquinhas, né, Evandro? A varelinha, vem pretinha, vem não sei quem, vai tangendo, porque são mansinhas. As ovelhas de seu pai, Davi conhecia pelos nomes. Quando então muitos diriam que era apenas um pedaço de pau, uma vara de madeira, mas para Davi era o instrumento pelo qual Deus faria a grande libertação de Israel naquele instante, derrubando Golias. Eu creio que o seu cajado nesse instante representa a presença do Senhor Yahvé na vida de Davi. Por que eu digo isso? Se você ler o Êxodo capítulo 4, verso 2, verso 4, verso 20, Êxodo capítulo 17, verso 16 e verso 17, Êxodo capítulo 14, verso 15 e o verso 16, são textos que todo momento de decisão na vida de Moisés, Deus diz, toque a vara, toque o cajado na água, faça isso com o cajado, faça aquilo com o cajado. Salmo 23, verso 4. O cajado é o sinal da presença de Deus. A sua vara e o seu cajado me consola, Senhor Jesus. Não temamos, pois, os gigantes, seja a enfermidade, seja as finanças, seja os incrédulos, seja a discórdia, seja o pecado. Caminhemos em direção do grande gigante que nos surge a história, mas nunca esqueça de levar o cajado, que é a presença de Deus na história do povo de Deus. Ele é indispensável. O grande problema é que nós fazemos uma confissão de fé de boca, mas de coração estamos distanciados desse cajado. E o cajado não serve para nada. O bordão, como diz lá o texto dos reis, quando Eliseu está diante da mulher, a filha da viúva Sunem, a sunamita, o menino morre. E então ele dá para Geazi e vai com o bordão na frente, correndo, para ressuscitar o menino. E chega lá, bota o bordão, o cajado comprido, atravessado, de um lado, tira, põe. Porque o bordão não na mão de gente que não tem intimidade com Deus é um pedaço de pau. Mas quem tem convicção, intimidade com Deus, um homem de Deus como Eliseu, fará toda a diferença. O homem de Deus, a mulher de Deus, com bordão na mão, ele passa pelas provas certamente triunfando e vendo a derrota dos seus adversários. Essa situação de incredulidade, finança, discórdia, de enfermidade, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais por nós. Meus irmãos, Davi pega esse cajado. E o verso 26, como eu disse, o verso 26 diz, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aqueles que referirem a este filisteu? Aí diz a parte C, quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Se você ler 2 Reis, capítulo 6, 15, 17, por que ele vai citar os exércitos de Deus vivo? Porque tinha de anjo naquele vale de Elá, um anjo em cima de anjo e mais em Deus, dizendo, calma, pera, deixa, vamos ver o que vai dar, Davi está lá, e eles doidos, fala assim, se Davi cuspisse, não, desculpa, é coisa feia, né? Coisa feia que eu vou dizer aqui, mas vou dizer, se Davi dava sua escarrada, e jogava, aquele cuspia, tiro, pá, Deus estava extremamente irado com aquele gigante filisteu. Mas Davi tinha convicção de quem ele era. No Salmo 20, verso 7,
Leia lá comigo, rapidinho. Meu tempo já está esgotando. Mas, olha, para esses dias difíceis, dias complicados, dias de notícias ruins, dias onde as cidades estão entrando em lockdown, fechando, dando toque de recolher para um lado, e a gente só escuta notícias ruins. Oh, meu Deus, o treino não está fácil, não. É claro que eu creio piamente, Jesus, meu Senhor, meu Salvador, está voltando, nós confiamos nisso. Mas o Salmo 20, verso 7, você conhece de cor salteado, olha que diz: uns confiam em vacina, os outros confiam em governo, outros confiam no sistema de valores de dinheiro. Não, tá não. Uns confiam em carro, os outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor Yahvé, nosso Deus. Confiamos e nos gloriamos nesse Deus que derruba Golias, que permite a sua igreja passar pelos vales sem serem tocados um único fio de cabelo. Quais são as armas de Davi? Uma convicção de fé sem precedente. Um cajado que trazia a presença de Deus para junto de si. Mas então, o verso 40 diz que ele tem uma funda nas mãos. Diz: tomou, pois, o cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia saber surrão. E lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ele tem a arma certa para a hora certa, e o Deus certo que fará que essas armas, insignificantes aos olhos humanos, se tornem extremamente poderosas. Então pegou 5 pedras, foi para um encontro com Golias, e viu Golias cair. Mas quero lembrá-los que Davi era um homem de pequena estatura. Alguns teólogos acreditam que Davi tinha no máximo 1,60 m de altura. Então chegamos à conclusão que sua força era impossível, é claro, era insuficiente, é claro, para que a pedra cravasse na testa de Golias. E havia mais um detalhe: a armadura de Golias. Por isso que eu disse aquele cuspe. A armadura de Golias era totalmente, quase inviolável por flecha. E ela tinha apenas um único lugar que aquela pedra deveria passar, e ela passou exatamente do elmo dele, aqui na testa, no lugar que era, só tinha aquele lugarzinho para entrar e para fazer o homem cair. E ele caiu. O verso 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome de Yahvé dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A quem tens afrontado? Você tem afrontado Deus. Era quase impossível acertar naquela distância, mas Deus pega, fala, Deus libera assim: vai lá, anjo, pega anjo, hoje pega a pedrinha. Davi pega a pedrinha, ele pega a pedra e dá um balão, e tapa a pedra, aumenta 200 milhões de quilômetros por hora, e pá, quase que arranca a cabeça. Ele fala: não, mas deixa Davi arrancar a cabeça agora, a espada, para Israel ver quem é que está no comando. E então Davi triunfa. Você conhece o Deus que você serve? Será que de fato nós conhecemos? E minha preocupação nesses dias, meus irmãos, é que a pandemia tem vindo para mostrar quem de fato conhece a Deus. Quem nessa pandemia quer estar mais perto da casa de Deus. E quem nessa pandemia não está nem aí para Deus, para a obra de Deus, para a casa do Senhor. E nós de fato temos que nos questionar: será que eu estou tão íntimo desse Deus? Eu conheço esse Deus? Será que nós conhecemos a Deus, o Deus que nós dizemos que servimos? O texto diz que Davi pegou 5 pedras. Como eu tenho ensinado aqui, falado aqui na igreja, aqui na Bíblia, nada é por acaso. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê, um propósito. Diz a palavra que Davi pega uma única pedra e pá, na testa daquele Golias e derruba. Mas então fica mais 4 pedras. Por quê pegar 5 e não uma? Será que tinha possibilidade de Davi errar? Então Deus falou para Davi: você pega 5, nem 6 e nem 4, pega 5. Porque se você errar, você tem mais uma para recuperar. Será que é essa a intenção bíblica? Se ele errasse, ele tinha mais uma para recorrer. Se ele errasse de novo, ele tinha uma segunda, uma terceira, uma quarta. Será que é isso que a Bíblia quer ensinar? Que havia possibilidade, margem para erro? Claro que não. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Quando nós estudamos o desfecho da história de Davi, nós percebemos que Golias foi apenas um gigante que ele venceu, dentre os outros 4 que viria.
2 Samuel, para nós concluirmos. 2 Samuel, capítulo 21, nos mostra o porquê das 4 pedras, das 5 pedras. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, do verso 15 ao verso de 22. Eu vou apenas pontuar aqui, para nós ganharmos tempo. De novo fizeram os filhos dos filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus. Ficando Davi muito fadigado. Verso 16. Isbi, Bemob, descendência dos gigantes, e o peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Aí vou pegar o verso, primeiro cai. Segundo, depois disso, verso 18. Depois disso houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus em Cibersai. O Ruserita feriu a Safé, Saf, que era descendência do gigante. Verso 19. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Elanã, filho de Jaré, Orim, sei lá que nome brabo é esse. Obelita, filisteu, feriu a Golias, o terceiro. Aí vou lendo lá. Aí eu chego no verso 22. Esses quatro nasceram dos gigantes em Gad. E caíram pelas mãos, Deus tem um propósito. Deus nunca coloca nem mais e nem menos. Lembra do maná no deserto? Pega para a segunda até sexta-feira. Ou na sexta-feira pega também para... Tudo dentro de uma ordem, tudo dentro de um cronograma, tudo dentro de um propósito que não pode falhar. Até o final das nossas vidas, nós estaremos derrubando gigantes. 1, 2, 3, 10, não importa o número, você não pode desistir de lutar. Quantas pedras forem necessárias, Deus te dá, pegue e bote no alforje. Davi venceu, e tudo que aqui está escrito para nós, foi escrito para dizer, Márcio, Davi venceu. Não porque Davi era bonito, não porque Davi tinha perspicácia, sagacidade, inteligência, mas porque o Deus de Davi está agindo hoje. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda. O que a palavra do Senhor nos ensina, tenha fé em nome de Cristo. Tome a atitude de lançar a pedra em direção ao gigante que está tirando a sua paz. Com toda certeza, convicção de que você tem um Deus que pega uma funda, você tem um Deus que pega o cajado, você tem um Deus que direciona tudo para abençoar, para fortalecer a sua igreja. Conclusão, meus irmãos, você já viu seu Golias? A pergunta é, você já viu o seu Golias? Qual é o seu Golias na noite de hoje? Ele é tudo que você vê? O Golias é tão grande que não deixa você enxergar o tamanho do seu Deus? O seu gigante não desafia para cima e para baixo, pelas montanhas de Elá. De repente, o seu gigante não está a desfilar, a andar de um lado para o outro, como lá no texto nós lemos. Mas ele se ergue no seu escritório, um gigante que se ergue no seu quarto, um gigante que se ergue na sala de aula, de faculdade, para alguns estudantes. Ele traz contas, despesa financeira que muitas vezes você não pode pagar. Notas que você, de repente, trabalhos, escola, claro que as escolas estão numa situação aí meio fechada. Aquela bebida, aquele vício, aquele uísque, aquele cigarro, aquela coisa que você praticava, que você não consegue resistir. A pornografia que você não consegue rejeitar. Uma carreira da qual você não consegue escapar. Um passado em que você não pode mexer-se, porque ele te assombra 24 horas do seu dia. Um futuro que você não consegue encarar por medo, como nos nossos dias de Covid-19. Faça o seu gigante correr ao se deparar com uma alma cheia de Jesus Cristo. Faça o gigante correr a 30 quilômetros, 100, 200 quilômetros por hora de você, para
Então somente mostre o quanto da sua alma está cheia com o Espírito do Senhor Jesus. O Senhor buscava um homem, alguém que pudesse remover a afronta que estava sendo colocada sobre o seu nome. Sobre o seu nome. E o resultado que nós lemos lá em Atos, capítulo 13, verso 22. Por favor, esse é o último texto que eu peço os irmãos para lerem. Atos, capítulo 13, 22. Atos 13, 22. Diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda minha vontade. Diga seu nome nessa noite. Achei Márcio, o homem que fará tudo segundo. É esses homens e mulheres que têm feito a diferença ao longo da história, que têm causado esta divisão dos corajosos e dos covardes. Hoje Deus continua buscando matadores de gigantes no meio da igreja de Cristo Jesus. Porque dentro de Israel havia a maioria, 99,9% de homens covardes, até o rei. Mas Deus levantou Davi como um tipo de Cristo. E nós somos os pequenos Cristo da nossa geração. Que Deus use você, que Deus use a mim, para nós fazermos o nome desse Deus conhecido, mas sobretudo obedecendo a sua vontade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, gracioso, perfeito, justo Deus. Deus que sabe das nossas fragilidades, que nós não temos armas nenhuma, Senhor. Achamos que temos a arma da inteligência, a arma do dinheiro, a arma da beleza, a arma da família. Confiamos demais na família, achando que a família nunca nos desamparará. Confiamos demais em coisas deste mundo, e isso tudo é efêmera, é tudo passageiro. Nós não dependemos nada disso, dependemos e confiamos no Deus da nossa salvação, Pai. Confiamos em Ti, Jesus. És o grande sustentador, o grande arrimo, fortalecedor, castelo forte, sim, é o nosso Deus. Tu és o nosso grande sustentador, Pai. Continue a abençoar esses grandes matadores de gigantes na nossa, ó Deus amado, no nosso tempo, nesse contexto de dificuldades. Ensina os meus irmãos a matarem o gigante do medo, Pai. Matar o gigante do medo, o gigante da incerteza, o gigante, Deus amado, que tem causado a frieza espiritual de muitos. Senhor, mate, para que o teu povo venha triunfar. A pandemia vai passar, e quantos de fato ficarão pelo caminho, Senhor, tem misericórdia. Mas que nós estejamos na ala, na galeria dos heróis, que permaneceram de pé, lutando com as armas do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tendo a tua presença para nos impulsionar para juntos de ti em oração, em quebrantamento, em piedade. Nos abençoe, Deus, nessa semana, que aquela praga que tem, ó Deus, tirado a paz. Diz a tua palavra que a 1.000 cairá ao teu lado e 10.000 ao teu direito, nós não seremos atingidos, Senhor Deus. Porque aos teus anjos dará ordem para que nos guarde. Guarde o teu povo, Senhor Deus, durante essa semana. Dias de decisão, Senhor, de muitas decisões que serão tomadas. Cidades que estão sendo fechadas, ó Deus. Meu Pai, como o Senhor tem poupado a cidade de Utinga, Deus, temos 20 casos, ó Deus, e mais um pouquinho, não sei. Mas o Senhor tem guardado essa cidade até a presente data, Deus amado. Tantas igrejas estão querendo serem, ó Deus, abertas e não podem. Hoje nós estamos aqui com a nossa igreja aberta, te cultuando, ó Pai. É fato que pode ser que chegue ou não, Senhor. Só depende de Ti.
Só depende de Ti, Senhor Deus, para nós continuarmos com essa igreja aberta até a volta do Senhor. Não vai ser Covid, não vai ser nenhuma dessas moléstias que vai fechar a porta da Tua igreja, Pai amado, porque nós confiamos em Ti, se for a Tua vontade, é claro, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que aqui se encontra. Abençoe a semana dos meus irmãos e irmãs, guardando-os de todo o perigo, de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste perniciosa que tem se propagado durante esses dias. Guarde-nos de todo o mal. É a nossa oração em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto. Tenha misericórdia de ti e de ti faça povo vencedor, povo triunfante constantemente, agora e para todos sempre. Aleluias. Amém. Que Deus muito nos abençoe nessa noite. E assim nós encerramos o nosso culto.